Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17:45. Enquanto você abre aí, eu quero fazer uma introdução dessa mensagem. Irmãos, escute. Dentro da minha caminhada, do dia que eu aceitei Jesus para cá, já teve um momento na minha vida de passar pela minha cabeça desistir. Nunca passou pela minha cabeça desistir de Jesus. Eu quero que vocês me entendam, amém? Mas vou dar um exemplo para vocês. Quando eu entrei na igreja, por eu ter uma fama muito feia, horrível, que hoje eu me envergonho do meu passado, às vezes eu abro o coração mais para a igreja, mas às vezes quando eu estou com meus amigos fora, que as pessoas só me conhecem como pastor, eu não gosto que as pessoas saibam do meu passado, porque eu me envergonho do meu passado. Eu estava correndo com um amigo meu, e ele é um PM aposentado, sempre nós se encontramos na arena, às vezes a gente corre junto. E aí tem muitos PM que me conheciam do tempo passado. E aí nós estamos lá e ele tem muito amigo PM. E aí eu estava... E quando vinha passando um PM de carro, eu não sei para que eu falei aquilo. Eu peguei e disse assim... Aquilo dali é fulano. E ele disse, é mesmo, mas chamou o PM. Só que o PM sabia do meu passado. O PM chegou e me comprometeu, graça e paz, com todo respeito, né? Graças a Deus hoje, e eles que viviam me procurando hoje, eles têm muito respeito por mim, todos eles. Só que aí, no meio da conversa ali, eles soltaram, né? Um deles soltou. Só para o pastor aí teve, aí eu digo, rapaz, já vou. Já vou. Então, nessa minha caminhada, quem ia me dar emprego para uma pessoa que tinha um passado escuro? Quem ia me dar emprego? Você não me daria. Como é que ia confiar se realmente aquela pessoa realmente tinha mudado de vida? Então, eu passei 2 anos da minha vida na igreja sem arranjar um emprego fixo, porque as pessoas, quando me conheciam, quando pelo menos sabia falar, ó, aquele dali era aquele fulano lá da Santa Inês. Então as pessoas davam uma desculpa. Eu lembro que uma vez eu vim para casa quase chorando. Eu tinha pego uma casa enorme para fazer a pintura da casa. E na hora que era para no outro dia eu ir com os donos da casa para comprar as tintas, né? Quando eu cheguei lá, a dona da casa inventou uma desculpa assim, então... Não, a gente resolvemos não pintar esse ano. E um amigo meu que pegou a pintura, e depois um amigo meu me contou que eles comentaram que não tinha coragem de me colocar dentro da casa deles. Não tiro a razão deles, né? Era um preço que eu estava pagando por um passado obscuro que eu tinha vivido. E por esse motivo eu passei muita dificuldade financeira. Então assim, irmãos, se você hoje passou 6 meses, às vezes necessitando de um sacolão da igreja, eu passei 2 anos, que vivia de sacolão da igreja. 2 anos, não foi 2 dias. Então eu queria que você se colocasse no meu lugar, eu, um novo convertido, chegar ao ponto de que, quando eu me cansar de ir atrás de trabalho, e um certo dia, eu arrumei um trabalho, só que esse trabalho eu ia ter que passar 1 mês fora, na CIS Brasil, pintando uma escola. Então nesse momento, foi um dos momentos que me deu vontade de desistir. Não de Cristo, mas desistir de liderança, desistir de ser líder, desistir de todos os meus sonhos ministeriais. Veio aquilo na minha cabeça assim... E veio um sentimento assim que parecia que Deus não estava
querendo me ajudar. Veio um sentimento ruim, ao ponto de eu passar pela minha cabeça assim, que eu tinha que pagar aquilo que eu tinha feito no passado, a minha má fama, e que eu não nasci para fazer a obra de Deus não, que eu ia ser só crente mesmo. Então eu cheguei em casa decidido, e cheguei para minha esposa e falei para ela, eu digo, eu vou mais o fulano para Cis Brasil. Acho que estava com pouco tempo, eu acho que estava com pouco tempo que nós tínhamos casado. Nós era diáconos, ela era diaconisa. Nós não estava nem liderando célula na época, mas nós estava numa carreira, né, já sendo treinado. E aí, irmãos, ela mesmo falou, disse, não, você não vai não. Ela sabia, né, que o pouco de tempo que eu estava na igreja, se eu se afastasse da igreja, com certeza eu ia me desanimar. Só que a gente nunca admite que vai desanimar. Vocês já observaram isso? É eu, é você, qualquer um. Não, eu sei que eu sou em Cristo. Eu sei que eu... Não é verdade? É, irmão. Eu pensei desse jeito. Mas a realidade é que quando a gente se afasta de congregar, a gente desanima. E aí a casa cai. E teve uma das coisas que eu coloquei na minha vida, que eu queria ensinar para vocês hoje. Uma das coisas que me ajudou a passar por as fases mais difíceis da minha vida. As coisas que me fez e me deu capacidade de enfrentar os momentos mais cruciais da minha vida, os mais difíceis da minha vida. Os momentos que eu fui tentado em me rebelar contra o meu pastor, que eu contei já para vocês, de ele vedar coisas. A minha vida já era uma vida que eu tinha no meu coração assim, eu estava lutando no meu coração para me vencer aquela crença errada que eu tinha no meu coração, que parecia que as coisas não funcionavam comigo. E eu tinha que lutar contra aquela crença, uma crença errada, que eu tinha acerca de mim mesmo. Então quando as coisas começaram a... Tudo foi difícil para mim, irmãos. Nunca foi fácil para mim. Às vezes as pessoas se baseiam. Às vezes as pessoas olham para mim hoje e dizem desse jeito assim, olha, eu creio que vocês não pensam isso, mas talvez novo convertido, ou talvez pessoas, sei lá, que olham para mim e dizem assim, olha aí, ó, o pastorzão folgadão, de carrão. Eu não sei o que é que as pessoas têm, a primeira coisa para olhar para o pastor é olhar para o carro do pastor. Imagine daqui um dia quando eu comprar minha caminhonete, né? Vocês creem nisso? Eu creio. Mas não sabe o que é que a gente sofreu para chegar até aqui, não sabe o que é que a gente passou, não sabe o que é que a gente teve que renunciar. Não sabe as coisas que eu renunciei na minha vida para chegar aqui, de eu mandar comprar osso, que era para dar para cachorro, na realidade era para mim fazer caldo, para comer com a minha família com farinha. E eu já era evangélico, e era de anos, não era evangélico de 6 meses. Para não ter que abandonar a obra de Deus e viajar para mim poder sustentar a minha família. Qual era o pensamento que vinha na minha cabeça? Deus não se agrada disso não, de você deixar a sua família assim não. Vai trabalhar, confia no teu taco. Vai lá, viaja. É a única oportunidade que está aparecendo na tua vida. Então viaja, vai lá. Tu acha que Deus vai se agradar de a tua família estar comendo caldo com farinha? Então tudo isso se passava na minha cabeça. Mas eu resolvi renunciar um bem-estar para minha família. Eu resolvi renunciar muita coisa na minha vida para me poder continuar no centro da vontade de Deus. E um dia eu orei a Deus e disse, Senhor, eu já estou cansado de viver trabalhando com construção civil. Não aguento mais trabalhar no sol. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava pintando os apartamentos do domingo.
Aquele domingo lá de Santo Inês. Um sol tinindo. E Deus falou, então vai estudar. E eu comecei a estudar. Depois disso, sempre tive mais fé. Tem hora que eu fico pensando, será que naquela época eu tinha mais fé do que hoje? Porque na época eu fiz uma inscrição de um curso caríssimo e não tinha condições de pagar o curso. Só por fé. E quando na época eu comuniquei o meu pastor que estava fazendo esse curso, ele disse, não, Macedo, não conte nada para ninguém, mas esse curso eu vou pagar para você. Então a minha fé sempre me levava, e eu estudei anos, às vezes eu começava a estudar depois do culto, e a pastora às vezes, quando era 8 horas da manhã, sem dormir estudando, a pastora vai dormir, que senão tu vai endoidar. Então sempre paguei um preço caro na minha vida, nunca veio de graça, nunca foi fácil para mim, nunca foi fácil. Se hoje hoje Deus me concedeu o ministério que eu tenho hoje, que Deus colocou na minha mão, que é o Avivar da Fé, se Deus hoje confiou vocês na minha mão, é porque realmente Ele me testou ao longo da minha caminhada. E depois eu me tornei web design, depois me tornei design gráfico e também aí parei de trabalhar com construção civil, comecei a fazer site para fora. Na época um site era 4.000, e eu fazia em uma semana. Depois eu ainda cobrava mais R$100 mensal para atualizar o site. Fazia design gráfico para a Assembleia de Deus e para várias igrejas. Depois eu orei a Deus e digo, Senhor, eu quero um emprego, Pai, o que eu lhe pedi, o Senhor disse para mim estudar, um emprego numa sala, um ar-condicionado, tudo, eu quero ter um emprego bom, Pai. E Deus me deu um emprego na Axe Publicidade, do jeito que eu pedi. Esse emprego também, com um mês, eu acho que uns meses eu tive que renunciar a esse emprego, porque eu tive que escolher entre fazer a obra sem ganhar um centavo e de que esse emprego eu escolhi fazer a obra. Se hoje eu vivo tempo integral na igreja, se hoje eu vivo da obra, Deus me concedeu isso, Deus prosperou o ministério que Ele colocou na minha mão e hoje eu sou tempo integral, é porque um dia eu renunciei muita coisa na minha vida. Então nada que veio de graça, veio para mim, veio de graça. Queria que vocês entendessem isso. Então hoje eu posso até, tem momentos ruins na minha vida? Tenho, mas eu desfruto de coisas que eu plantei no meu passado, chorando. Plantei chorando. E a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrima, com júbilo ceifará. Então assim, quando as pessoas às vezes comentam a respeito de mim, você diz respeito ao meu pastor, porque você não conhece o seu passado. Você não sabe o preço que ele pagou para hoje ele estar do jeito que está. Então às vezes a gente chega na igreja, está com 1 ano, 2 anos, a gente quer ter, sabe, a gente já quer ter tudo. Porque senão eu vou sair da igreja. Mas aí, eu queria contar um pouco desse testemunho que não estava na palavra, mas o que eu quero mesmo, o objetivo desta noite é lhe ensinar como eu consegui passar esses anos todos sem arredar o meu pé do centro da vontade de Deus. Como é que eu consegui isso? Conhecendo o meu lugar em Cristo. É desse assunto que eu vou falar hoje. Todas as lutas que eu enfrentei, todas as dificuldades que eu enfrentei, todos os desertos que eu atravessei, todos os Jordãos que eu tive que atravessar, e o que não me fez parar, porque eu conhecia o meu lugar em Cristo. Quando o gigante apareceu e afrontava o povo de Deus, que nós vamos ler essa passagem lá em Samuel, e o povo de Deus, ele temia aquele gigante, é porque aquele povo não conhecia o lugar deles em Deus. Eles não confiavam totalmente no Deus que eles serviam.
Mas quando veio um jovem Davi que não tinha nenhuma estrutura para enfrentar aquele gigante, ele enfrentou o gigante, derrotou o gigante milagrosamente. A única diferença era que aquele homem, Davi, aquele jovem, eles conhecia o lugar dele em Deus. É tanto que quando o gigante aparece para ele, zomba dele, eu escute uma coisa que eu vou dizer para você. As lutas que vão se levantar contra a tua vida, ou que talvez esteja se levantando, ou talvez um dia vai se levantar, elas vão querer zombar de você. Elas vão querer fazer você se sentir menor, querer que você se sinta pequeno, que você se sinta humilhado, que você se sinta humilhada. Eu quero dizer uma coisa para você: o povo todo estava humilhado naquela época. Houve um jovem que conhecia o posicionamento que ele tinha em Deus. Ele olhou para o gigante e disse: você vem contra mim com todas as forças, com lanças, com escudo, com a sua armadura contra mim. Agora eu vou dizer com as minhas palavras: mas por eu conhecer o Deus que eu sirvo, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Essa posição que a gente tem em Deus, que a gente tem em Cristo, essa posição, essa certeza de saber qual é o nosso lugar em Cristo, isso faz nós vencer qualquer batalha. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Essa é a minha posição, essa é a tua posição em Cristo, a posição de reinar, a posição de estar por cima, a posição de ser cabeça, a posição de reinar com Cristo. Essa é a sua posição, e você tem que estar consciente disso, dessa sua posição. Se você estiver consciente dessa sua posição, um dia na sua célula você pode estar ali ministrando para uma pessoa na sua célula, porque não foi ninguém, mas por você conhecer o teu posicionamento em Cristo, você enfrenta aquele momento difícil, sabendo que Deus vai te dar a vitória. Você nunca vai se sentir pequeno mediante a luta, você nunca vai se sentir fraco diante a luta. Você, sabendo o teu posicionamento em Cristo, você sempre vai se sentir por cima das lutas. E quando você tem essa consciência, sabe, é uma consciência, uma convicção verdadeira, não só da boca para fora, mas aquela convicção que vem de dentro para fora. Quando você tem essa convicção, nada te abate, nada vai conseguir te abater, porque tudo está difícil, tudo parece que está difícil, está dando errado na tua vida, mas por você ter a convicção que você está em posição de reinar com Cristo, você sabe que aquilo dali é passageiro, e você vai reinar sobre aquilo dali. Aquilo dali não vai prevalecer contra a tua vida, porque você está em posição de reinar. 1 Samuel 17:45, ele diz assim: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Então, quando as dificuldades vinham na minha vida, dificuldade financeira vinha na minha vida, e muitas das vezes eu estava em casa sem o que para jantar, está ali a pastora, converse com a pastora de vocês, que ela conta a mesma coisa, de eu ter almoçado e saber que não tinha janta em casa para jantar, e naquele dia era uma reunião de líderes, era dia de quinta-feira, eu lembro, eu sem janta em casa, mudava a minha farda, que nós não tinha roupa. Acho que a pastora tinha um terno de roupa para ir para a igreja, eu tinha outro. Eu nunca murmurei, nunca reclamei. E eu acho, assim, sabe, eu fico muito feliz de eu nunca ter tido esse mau costume de reclamar. E eu vim sabendo que não ia ter janta, e eu vim para a reunião de líderes para fazer a obra de Deus, alegre, satisfeito.
sabendo que eu ia chegar em casa e não ia ter janta para me jantar. Estava sentado na cadeira, porque eu conhecia o meu posicionamento em Cristo, e o meu posicionamento em Cristo era em posição de reinar. Eu já me senti um líder, eu já me sentia alguém que estava por cima dos problemas. E eu acho que essa posição que nós temos que reconhecer em Cristo, isso não pode ser de falar. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente fala coisas que nós não somos aquilo que falamos. Vocês concordam comigo, não é verdade? É verdade, vamos ser sinceros com nós mesmos? É verdade, muitas das vezes nós falamos coisas que nós não somos aquilo. E que muitas das vezes até nós achamos que somos. Mas nós não somos. Mas essa posição em Cristo que eu quero passar para vocês, vocês têm que ter uma convicção, não de vocês falar, mas uma convicção que vocês estão à direita de Cristo em posição de reinar. A Bíblia diz que quando Ele morreu, a nossa natureza pecaminosa, nós morrimos com Ele. A Bíblia diz que quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. E quando Ele foi para as regiões celestes, nós fomos com Ele. Nós estamos em posição de reinar com Cristo. É por isso que os problemas que nós temos que ver, não é olhar os problemas de baixo, mas olhar para os problemas do alto. Pensar nas coisas terrenas lá do alto. Vocês estão me compreendendo? Vocês já viram aquela passagem que diz assim: pensar nas coisas do alto? Não é pensar nas coisas lá que está lá em cima, não. É lá de cima pensar nas coisas daqui. Pensar nas coisas terrenas do alto. Na tua posição em Cristo. Um dos maiores desafios que a igreja do Senhor enfrenta nos dias de hoje é de se posicionar verdadeiramente em Cristo Jesus. É o maior desafio. Como cristão, o que precisamos fazer? Primeiro, precisamos assumir a nossa posição diante do mundo espiritual. Temos que saber quem somos em Cristo para usarmos os nossos direitos e privilégios decorrente da autoridade conquistada por ele na cruz do Calvário. Paulo, quando escreve para a igreja de Éfeso, ele diz assim: olha, eu queria que vocês compreendessem quem vocês são em Cristo. Eu quero que vocês entendam como vocês estão em Cristo, qual posição que vocês estão em Cristo. Vocês têm que entender essa revelação. Ele escreve lá em Éfeso capítulo 1, do 18 ao 23, ele fala sobre isso. Primeiro, reconhecer que Jesus morreu na cruz no meu lugar. Então hoje eu sou digno. Repita isso comigo, diga: eu sou digno. Escute algo que eu quero dizer para vocês. Essa dignidade que nós temos de estar à direita, na posição de reinar com Cristo, essa dignidade que nós temos não é dos nossos méritos, foi Ele que pagou o preço e nós fomos para lá de graça. É graça, mas por ser de graça não quer dizer que não tem valor. Jesus pagou o preço. Então nós estamos nessa posição de reinar, esse lugar. É como se eu tivesse sido crucificado com Ele, juntamente com Ele. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Quando Ele se assentou à direita do Pai nos lugares celestiais, Ele me levou juntamente com Ele. Portanto, eu estou assentado nos lugares celestiais com Ele. Essa é a minha posição em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Essa é a nossa posição. Vamos ler Efésios? Vamos ler Efésios? Efésios capítulo 1.
Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, vou abrir na NVI. Efésios capítulo 1, vamos ler do 18 em diante. Diz assim: oro, olha Paulo dizendo, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, a herança dele nos santos, versículo 19, e a incompatível grandeza do seu poder para conosco. Paulo está dizendo, vocês precisam entender isso, vocês precisam conhecer esse poder, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força, versículo 20, esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também nas que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, todas as coisas, não há exceção. Jesus, ele tem todo o poder. E aí a Bíblia fala que nós vamos vencer, a fé que vai vencer o mundo. A Bíblia fala dessa fé que vai vencer o mundo em Cristo Jesus. A Bíblia fala desse poder de Deus que opera em nós. A Bíblia está dizendo, esse mesmo poder que eu dei para Jesus, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele se acendeu, esse mesmo poder hoje opera em nós, Ele opera em mim, Ele opera em você, e nós temos a nossa posição em Cristo Jesus. Jesus conquistou essa posição para nós. Então tudo pode estar difícil, tudo pode parecer que está dando errado, mas eu sei a minha posição em Cristo. Sei que sobre tudo isso que está acontecendo na minha vida hoje, eu serei mais que vencedor, porque eu conheço a minha posição em Cristo, e a Bíblia diz que todas as coisas estão debaixo dos pés dele. E quando nós conhecemos esse nosso direito, mas nós somos um mero comedor de feijão, isso mesmo, a Bíblia diz que nós somos como vaso de barro sem valor, mas o poder que opera em nós é precioso. Jesus ele não quer nunca que a carne se glorie, Deus nunca quer que a carne se glorie, por isso que nós somos frágeis, mas existe um poder que opera em nós, e é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Então esse poder que vai mudar a situação da minha família, é esse poder que vai mudar a situação da minha vida financeira, é esse poder que vai mudar a situação de qualquer problema que pode vir sobre a minha vida, é esse poder que vai me fazer suportar o dia mau, é esse poder que vai me fazer, que vai me dar força para me suportar o dia difícil, porque eu tenho poder. Entendeu? Paulo disse assim, eu já passei por escassez, eu já passei por abundância, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso dizer isso, eu já passei por escassez na minha vida, já passei por abundância sem me corromper, sem abandonar Jesus. Vocês sabiam, escute, olhe para cá para mim aqui, vocês sabiam, presta bastante atenção para cá, que na época que eu trabalhava na Axis Publicidade, há mais de 9 anos atrás, 10 anos atrás mais ou menos,
o meu salário era 3.600. Eu acho que naquela época um salário era 600 reais, salário mínimo, por aí. Era um salário tentador. Passei por abundância e não me corrompi. Aquilo não era nada diante da glória que ainda estava por vir na minha vida. Escute, aquilo não era nada diante de cada um de vocês que hoje vocês estão aqui. Não era nada, porque a Bíblia diz que cada uma vida vale mais que o mundo inteiro. Não foi um salário bom que me corrompeu. Não foi um salário bom que me fez eu abandonar a obra. Não foi. E aí você olha para mim hoje dizendo assim, mas Deus tem honrado o pastor, olha como o pastor está bem. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Bem eu vou ficar daqui uns anos. Porque Deus ele vai honrar. Hoje eu vivo alugado. Quem mora alugado sabe como é ruim você pegar aquele dinheiro e saber que ele não tem volta. Porque eu dei minha casa para construir a igreja e não me arrependo. Porque a abundância, as coisas desse mundo não corrompem o meu coração. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Eu sei que aqui só tem gente maduro. Não 100%, né? Nem eu sou 100% maduro. Mas eu estou dizendo assim, tem pessoas mais antigas. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Ninguém viu, ninguém falou nada no dia que eu entreguei minha casa para construir a igreja. Agora vocês vão ver no dia que Deus me der minha casa. Como vai aparecer filho do cão para falar. Mas não sabe o que a gente passou, não sabe o que a gente semeou, não sabe o que a gente renunciou. Isso é muito forte. Por isso que eu tenho o maior medo quando a pessoa fala, ó, ali o pastor com o carrão da Mitsubishi, olha aí, eu já penso, eu não penso naquele momento, eu penso na trajetória que um dia ele passou, nas renúncias que um dia ele fez, para hoje Deus está honrando ele. Então no momento mais difícil da minha vida, eu não saí do propósito de Deus. Nos momentos mais abundantes da minha vida, eu não me corrompi. Isso era o que Paulo estava dizendo. Eu não estou falando isso para me exaltar, tá? Eu estou falando só as partes que eu acerto. Tem muitas partes que eu erro. Não sou perfeito. Tem muitas partes que eu errei. É porque eu não estou contando para vocês as partes que eu errei. Mas eu estou falando isso para vocês verem as partes que eu acertei. Mas isso era o que o Paulo estava dizendo. Eu já passei por escassez, já passei por fartura. Aí ele termina dizendo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele podia passar por fartura sem se corromper. Ele podia passar por escassez sem se corromper. Porque ele tudo podia em Cristo Jesus. Porque ele sabia a posição que ele tinha em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, é muito bom, tantas coisas aqui. Eu sei que Deus vai me honrar muito, Deus vai honrar muito você. Deus vai nos abençoar com bens nesta terra, porque é uma promessa dele. Se a gente semear, se a gente se colocar, se a gente se manter, se a gente realmente quiser algo a mais de Deus, é isso que eu sempre falo, irmãos. Eu vou abrir um parênteses aí. Às vezes a pessoa diz desse jeito assim, eu não preciso ser fiel, não preciso ser dizimista, não preciso ser ofertante, Deus tem me abençoado a si mesmo. Olha, Deus não, escute uma coisa que eu vou dizer para vocês, Deus não é injusto. Se você trabalhar arduamente, você vai ter o que você merece. Agora, se você quiser algo a mais de Deus, se você quiser milagres de Deus na sua vida, algo a mais, as coisas acontecer além do que você merece, entendeu? Se você quiser alcançar algo a mais de Deus na sua vida, vem pela sua fidelidade. Vem pela sua fidelidade. Não só a sua fidelidade financeira, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, não é só a sua fidelidade financeira. Escute uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, para vocês entenderem. E às vezes a gente passa a vida toda fiel a Deus, e a gente não vê, a gente não observa, a gente não vê
uma explosão na nossa vida financeira. Escute, Deus está preparando coisas muito melhor para você. Permaneça fiel. Permaneça fiel. A fidelidade, escute, irmão, não era isso que eu ia falar, mas a fidelidade, ela é um mandamento. A Bíblia diz assim: trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim. Não é uma opção, é um mandamento. O que é que define o pecado na Bíblia? Quebra de mandamento. Quando você quebra o mandamento, você está o quê? Pecando. Quando você quebra um mandamento, quando você não pratica o mandamento, você está em prática de pecado. E às vezes, irmãos, tem pessoas que é infiel, ainda celebra a Santa Ceia, porque eles entendem, eles acham que não estão em prática de pecado. Eles acham que aquilo dali era uma opção, Deus deu uma opção. Não, Deus deu um mandamento. Agora tem os acidentes. Quantas vezes a gente não se acidenta errando? Tem uns acidentes. Eu já vi pessoas, né, não só no decorrer da minha vida cristã, várias pessoas diziam assim: poxa, vacilei esse mês feio, e se arrepender mesmo, porque ali foi um acidente. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Pecado por acidente. Poxa, vacilei, cara, esse mês vacilei feio, mas estou mal. Estou mal mesmo. Aí eu sempre uso aquela passagem lá de Zaqueu, né? Que a Bíblia diz que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, que Zaqueu, ele reconhece o erro, ele disse assim: eu vou restituir o que eu roubei, eu vou restituir. Eu sempre uso. Para você não ficar mal, restitua. Mas eu queria que vocês compreendessem uma coisa. Quando nós conhecemos o nosso posicionamento em Cristo, irmão, nada vai nos tirar. Eu vou errar por acidente, vai ter os meus erros por acidente, talvez até mesmo nessa área, né? Você pode errar ali por acidente, mas aquilo vai te incomodar, aquilo não vai ser natural na tua vida. Você não vai naturalizar o pecado, aquilo vai te incomodar, tu vai ficar mal. Poxa, sabe, aquilo dali vai ficar ruim. É engraçado, a gente se ajoelha, pede perdão para Deus, fala que até vai restituir e tudo, mas parece que a gente não consegue se perdoar. Aquilo é o verdadeiro arrependimento, aquilo te incomoda, o pecado já não é mais natural na tua vida, ele não naturalizou, o pecado na sua vida agora te incomoda, tu enoja aquilo, já tu está enojando aquilo, porque aquilo é pecado, então aquilo já te enoja, o espírito que habita em ti já te incomoda. E resumindo, 2 anos fiel a Deus vivendo de sacolão. 2 anos fiel a Deus vivendo de sacolão. Em nenhum momento passou pela minha cabeça deixar de ser fiel, porque Deus não abria a porta do emprego para mim. Só que o tempo passa, os anos se passam, e chega a hora que Deus nos honra. E aí o mundo lá fora nunca vai compreender, irmão, a fidelidade de Deus com a nossa vida. O mundo lá fora nunca vai te compreender a fidelidade de Deus com você. Vai chegar um momento na sua vida que vai acontecer assim, ó. O mundo não vai compreender. Eles vão sentir inveja, eles vão falar mal. A Bíblia diz que os ímpios vão ringir os dentes quando vê a prosperidade na tua vida, as bênçãos de Deus na tua vida, no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida familiar, na tua saúde, aí vai. Porque a prosperidade de Deus, sempre eu ensino, ela é completa. Então, o que me manteve firme até hoje foi conhecer minha posição em Cristo. Me manteve firme até hoje. Foi saber quem eu sou em Cristo, quem você é em Cristo. Nada vai tirar isso da sua cabeça.
Nada vai mudar isso. Pode vir qualquer seita, pode vir testemunha de Jeová, pode vir testemunha até, sei lá. Mas isso não vai mudar a tua cabeça. Porque você conhece o teu posicionamento em Cristo. Isso não vai fazer você deixar de vir para a igreja. Isso não vai fazer você abandonar a Cristo. Isso não vai fazer. Porque você conhece o teu posicionamento em Cristo. Isso não vai fazer você deixar de fazer a obra. E eu queria abrir um parênteses aqui, tá? Queria abrir um parênteses para vocês. Quando eu falo em fazer obra numa igreja em célula, as pessoas vêm logo pensando no título. Não precisa de título para você fazer a obra. O título é bom, Deus honra, honra. É para organizar a igreja, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, precisamos de organização. No céu tem título? Tem, por isso que tem organização. Lá tem os querubins, tem os serafins, tem toda uma hierarquia. Tem título, mas escute, isso não vai te limitar a dizer assim, agora eu não faço mais a obra. Para você fazer a obra, não precisa de título, precisa de disponibilidade. O título, ele vem para massagear o nosso ego. Não é verdade? Irmãos, vocês sabiam que tem gente que acha bonito? Eu estou falando porque eu já fui discípulo. Eu achava lindo. Oi, pastor, que coisa bonita, rapaz, legal. Mas irmão, vem com peso. Vem com peso. Esse nome vem com peso. Que até eu aprender a lidar com esse nome, eu posso dizer que eu aprendi a lidar com esse nome mais ou menos de 3 anos para cá, 2 anos para cá. Porque ele vem com um peso tão grande, que se você não souber lidar com esse nome, você se embaraça todo na sua vida. Se embaraça. Você que é líder de célula, você sabe o peso que já vem com esse pastoreio que você tem aí, que o Wade chama pastoreio com P minúsculo, né? Que todo líder de célula é um pastor, todo líder de célula é uma pastora, né? Que cuida de vida, que discipula, que cuida. Então eu queria que você pensasse nisso, irmãos. Pense sempre nisso, no teu posicionamento em Cristo. Não deixe nada mudar isso. O que a Bíblia diz, eu vou já encerrar, irmãos. Eu queria ler mais um negocinho aqui que eu anotei aqui. Olha só, fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu e você estamos aonde hoje? Na luz. Na luz. Essa é a tua posição. Então vai recebendo, é a tua posição. Não deixe nunca ninguém dizer o contrário. Você está na luz. Porque quem resgatou você foi Jesus. Não foi o homem. Foi Jesus. Ele nos tirou de um lago horrível, de um charque de lodo. Então nós não estamos mais lá na podridão, na imundície. Nos colocou na rocha e firmou o nosso passo. Então assim, eu não sou um coitadinho. Você não é uma coitadinha. Você não está cambaleando, você está com os teus passos afirmados, porque foi Ele que afirmou os teus passos. Essa é a tua posição, posição de sentinela, posição firme. Eu estou firme em Cristo. Essa é a minha posição. Aí você começa a entender a sua posição. Perdoou os nossos pecados. Quem vai dizer agora que tu não está perdoado? Quem vai dizer agora que tu é um pecador? Se foi Ele mesmo que perdoou, você está perdoado, você está perdoada. Essa é a tua posição em Cristo. Não deixe nunca mais ninguém, nem o diabo te acusar mais. Você está
perdoado. Você está perdoado. Ele nos perdoou. Então essa é a nossa posição. Uma posição de anistia. Nós fomos anistiados, nós fomos perdoados. Então não vem o diabo nos acusar. Eu sou absolvido. E acabou-se. Essa é a minha posição. Então o diabo já não vem me acusar mais. Outra posição. Nos adotou como filhos. Não somos mais bastardos, não somos mais órfãos. Hoje nós temos um pai. Eu sou filho de Deus. Você é filha. Você é filho de Deus. Ninguém pode te tirar isso, só você mesmo. Então essa é a tua posição, a posição de príncipe, a posição de filho. Posição de filho. E nos selou com o Espírito Santo. E nos fez templo do Deus, nos fez morada dele. Pronto, quem é que tira isso de nós? Nós somos a morada dele, ele habita em nós. É por isso que a Bíblia diz que conforme o poder que opera em nós. Então esse é o meu posicionamento. Então esses problemas que vêm sobre a minha vida, pode até me abater, mas nunca ele vai me destruir, porque eu sei o meu posicionamento em Cristo. Nos constituiu embaixadores de Cristo. Vocês sabem o que é embaixadores? Embaixador é, por exemplo, aqui tem um embaixador da China. Ele tem um território que o Brasil dá, que naquele território que o Brasil dá para ele, aquela terra, aquele quintal lá, não é mais brasileiro, aquilo é chinês. Passou no portão é chinês, mesmo sendo em território brasileiro. E dentro daquele território chinês que tem dentro do Brasil, que está a embaixada da China, tem lá um homem que representa a China no Brasil. Vocês estão entendendo isso? Olha a revelação. A tua casa é a embaixada. A tua casa é um pedacinho do céu. E você é a embaixadora. Você é um embaixador que representa os céus nessa terra. Eita glória! Ele nos constituiu embaixadores. Então nós somos representantes do céu nessa terra. E a nossa casa é a embaixada. Aleluia! Aleluia! Amém, irmãos? A nossa casa é um pedacinho do céu. Como a embaixada aqui no Brasil é um pedacinho da China, a nossa casa é um pedacinho do céu. Povo eleito, nação santa, povo adquirido. Quando a pessoa disser assim, tu quer ser santinha, tu diz eu sou. Jesus disse que eu sou a nação santa, o povo adquirido, ele mesmo que nos adquiriu. Santos, propriedade exclusiva de Deus. Eu sou propriedade dele. Agora me diz uma coisa: quem vai mexer com a propriedade de Deus? Quem se mete com a propriedade de Deus e se fica impune? Quem trisca naquilo que é de Deus? Então esse é o meu posicionamento, esse é o seu posicionamento em Cristo. E nós temos que ter essa consciência. Tinha muita coisa para mim falar. Não falei nem a referência de cada parte dessa que eu falei. Mas eu queria dizer, 2 Coríntios capítulo 5, do 20 em diante, fala todo sobre isso, povo eleito, nação adquirida. Nos 6 tempos do Espírito Santo, é 1 Coríntios 3,16. Nos selou com o Espírito Santo, está lá em Efésios 1,13. Nos adotou como filho, está lá em Efésios 1,5. Perdoou nossos pecados, está lá em Colossenses 1,14. E aí vai. Se coloque de pé em nome de Jesus, porque senão vai estender muito.